vezes a corrente de base, vezes x Thevenin em PU, tá? Só lembrar que é PU. Vezes 1 sobre a minha potência de base. Né? Ok. Aí o que a gente sabe aqui? Desculpa. A gente sabe que raiz de 3 vezes a minha corrente de base dividido pela minha tensão de base é igual a quem? V. Cadê? A gente achou aqui agora. Então, V vezes I, né, vezes raiz de 3 é igual a minha tensão trifásica. Então, V vezes I vezes raiz de 3 é igual a uma tensão. Então, eu posso falar que isso daqui é igual a raiz de 3 vezes VL vezes corrente de base vezes 1, né? Tudo dividido por x Thevenin em PU. Meu S eu vou substituir por isso daqui. Vezes a raiz de 3 vezes o VL vezes a minha corrente de ICC. Então, raiz de 3 corta com raiz de 3, VL corta com VL, né? A minha corrente de base, né? A gente viu aqui, da corrente. Corrente de base é ICC sobre ICC-PU, né? Então, a gente vai... Corrente de base sobre ICC é um dividido por outro, dá 1, é a mesma. Então, aqui nós vamos ter de novo sobrando 1 sobre a minha reatância de Thevenin. Exatamente isso aqui, né? Vamos ter VL sobre V base, vai dar 1 sobre tensão de Thevenin. Bom, o que a gente consegue observar aqui? Em PU, apenas em PU, hein, gente? Isso aqui não tem significado físico em si, né? Em PU, a potência trifásica de curto-circuito, ela é numericamente igual à corrente de curto-circuito. Numericamente, né? A unidade é diferente, a gente sabe disso, tá? Então, aqui, olha, a minha corrente trifásica em PU, né, de curto-circuito, é 1 sobre a minha reatância de Thevenin em PU. A minha potência trifásica de curto-circuito, né, em PU, ela também é 1 sobre a minha reatância de Thevenin em PU. Ok? Bom, isso aqui é só para a gente relembrar, né, alguns conceitos. Simplificando, então, o cálculo de curto-circuito usando componentes. Que a gente precisa entender que a gente tem que adequar o nosso circuito sob falta para garantir que o método seja adequadamente aplicado, tá? Bom, a gente pode entender aqui como adequação, né? Quando a gente modela as linhas de transmissão, geradores, sempre como em sequência positiva, negativa e zero. Então, adequar o nosso sistema para estudo de curto-circuito significa isso. Modelá-lo de acordo com as sequências positiva, negativa e zero. Tanto para tensão quanto para corrente. Ok? Se nós fizermos isso, então, aí nós conseguimos, né, calcular a corrente de falta de uma forma bem mais simples, ok? Mas sem largar a mão da necessária precisão que nós esperamos, né, dos resultados, tá? Só que de forma muito mais simples, sem precisar aplicar lá equações diferenciais, métodos um pouco mais complexos, né? Vocês viram aqui que as operações são extremamente simples. Subtrações, adições, multiplicações e divisões, né? Muito mais simples do que uma EDO, tá? Então, olha, só para a gente entender aqui, tá? Isso aqui a gente vai ver mais para frente, mas só para entender. Nós temos aqui um gerador aterrado, tá? Por meio de um reator, né? Então, ele é um gerador
está em configuração estrela, então ele tem um neutro aqui, ele é fortemente aterrado, tá? E aí a gente vai pegar esse sistema aqui, olha, e vai representá-lo desta forma, né? Aí, se a gente conseguir representar dessa forma, fica muito mais fácil os cálculos para a gente realizar. E aí a gente consegue identificar a nossa corrente de falta, ok? Bom, tá. Agora, sobre o teorema de Thevenin, né, o que é importante a gente lembrar? Qualquer circuito linear bilateral de dois terminais, que é um dipolo, ele pode ser substituído por um circuito equivalente formado por uma fonte de tensão em série como impedância, né? Esse teorema ele é importantíssimo para a análise de curto-circuito. Vocês veem isso lá na disciplina de circuitos elétricos, né? E a análise de curto-circuito, principalmente com relação à corrente de falta, é importantíssima para nós dentro de sistemas de proteção, porque ela é o parâmetro que nós precisamos para designarmos ali, ou programarmos os nossos relés, tá? Então, é muito importante o teorema de Thevenin. Recomendo vocês fazerem uma revisão pesada sobre teorema de Thevenin, ficarem bem alinhados aí, para conseguirem entender bem como que a gente pode fazer para programar dentro de um relé, tá? Bom, vamos ver aqui duas situações de problema e depois a gente vê a aula prática. Olha só, a situação problema do livro, da sessão. Você é contratado pelo setor de planejamento de uma concessionária de distribuição para realizar o cálculo analítico de uma falta assimétrica entre a fase A e a Terra. Então, uma fase Terra. Em um gerador elétrico em estrela, fortemente aterrado, operando em vazio, ou seja, não há carga, tá? Você deve determinar as componentes simétricas das correntes de linha associadas aos fasores, IA, IB e C, onde IA é igual I ângulo alfa ampere, ok? IB é 0 ampere e C é igual a 0 ampere. Sendo I o módulo da corrente de curto-circuito, né, de IA, e alfa a defasagem dessa corrente em relação a qualquer eixo arbitrário de referência, né? Para tanto, você deve considerar que as correntes de linhas são desequilibradas, mesmo que duas delas sejam nulas, ok? Então, para análise, a gente sempre tem que considerar que essas correntes são desequilibradas para que a gente possa ver os fatores equilibrados delas, né? Então, a gente vai aplicar, olha, simplesmente essas equações aqui. Nós temos, aqui é para tensão, né, mas nós vamos fazer para corrente. Nós temos o valor de I, né? Nós temos IA com o módulo 1, ângulo alfa, e B com módulo 0, ângulo 0, e C com módulo 0 e ângulo 0, ok? Bom, então nós temos IA, e aí a partir dele nós podemos calcular ali as componentes, né? Então, o que a gente vai fazer, né? Nós devemos mostrar para o setor de planejamento da concessionária que a solução do problema é relativamente simples, uma vez que as componentes de sequência positiva do sistema de fasores originais são dadas por, né? Nós vamos pegar aqui o nosso cortou aqui, no livro também não tem, mas é o IA1, tá? O IA1 vai ser 1/3, né? Então, 1/3, ok? De VA, no caso aqui de IA, né? Mais A e B, mais A ao quadrado e C, ok? Isso é igual a 1/3 de... Quem que é IA? É o I com ângulo alfa, mais o IB, que é 0, ok? 0 em ângulo e módulo, né? Vezes o A, que é 1 com 120 graus, mais o IC, que é 0, vezes o A2, que é 1 com ângulo de 240 graus. 0 vezes isso daqui vai zerar. 0 vezes isso daqui vai zerar. Então, vai sobrar aqui o meu IA1, ele é 1/3 de I com ângulo alfa, ok? Depois, o nosso IB1, né? Ele vai ser... Aqui a gente não tem, né? Mas só seguindo o mesmo padrão, né? O IB1, ele vai ser
1/3, né, de quem? Da minha corrente IA, ok? Com um ângulo defasado em 120 graus, né? Então, nós vamos ter que, é uma multiplicação, né, do meu A lá, então vai ser 1 com um ângulo alfa menos 120. O meu IC1 vai ser 1/3 de I com um ângulo alfa mais 120, ok? Bom, essa aqui são as componentes da sequência positiva, né? Já as componentes da sequência negativa, né, nós vamos pegar a segunda linha, essa linha de cá, ok? Então, olha, quem que muda? Né, nós vamos mudar os fatores multiplicativos, tá? Então, nós vamos ter aqui, o meu IA1 vai ser 1/3 de IA mais A ao quadrado IB mais A e C, ok? Então, vai ser 1/3 IA é o módulo I com ângulo alfa, mais IB é 0, A2, né, vezes 1 com ângulo de 240 graus, mais IC, que é 0, vezes A, que é 1 com ângulo de 120 graus. Então, aqui vai zerar, aqui vai zerar, vai sobrar 1/3 de I com ângulo alfa, ok? Meu IB2, né, vai inverter aqui o sinal, IB2 vai ser 1/3 de I com ângulo alfa mais 120, né? E aqui nós teremos, aqui é menos 120, tá? Invertido, né? E aqui é um C2. As componentes de sequência zero são iguais, né? Então, IA é igual a IB, que é igual a IC. Então, é 1/3 de I, né, com ângulo alfa. Bom, mostrado isso, né, as seguintes relações a gente deve se mostrar, né? Então, o meu IA é a soma das componentes simétricas da fase A, meu IB é a soma das componentes simétricas da fase B, e meu IC é a soma das componentes simétricas da fase IC. Então, se a gente pegar, né, os nossos IAs, então, 1/3 de IA mais 1/3 de IA mais 1/3 de IA vai dar 3/3 de IA, que é 1, né? 1 IA. Beleza? Então, a minha fase A é 1 IA. O B, 1/3 de IA, de alfa, né? Menos 120, mais 1/3 de alfa mais 120, mais 1/3 de alfa, só de alfa, né? Então, aqui nós vamos ter 1 vezes I, que multiplica, né? A alfa mais 120 vezes alfa menos 120, então a gente vai somar, né? E alfa, bom, no total, isso daqui nós vamos ter 120, 120, 120, 0, 0 grau, né? E a minha corrente vai dar 0 também, né? A parte positiva, tá? Então, a somatória dos três vai dar 0 ampere. A mesma coisa para o IC, né? Se a gente pegar os valores. Então, olha, essas são as componentes simétricas que nos foram solicitadas, né? Para a gente colocar no cálculo de curto-circuito assimétrico do tipo fase terra, ok? Bom, por fim, olha, usualmente o cálculo de curto-circuito trifásico, que é uma falta do tipo simétrica, né, é usado no ajuste dos relés digitais, pois sob certas circunstâncias obtém-se valores menores para as correntes de falta. Nesse contexto, você recebe a tarefa de realizar o cálculo de curto-circuito no circuito elétrico, mostrado na figura a seguir, que pertence a uma concessionária de distribuição. Deseja-se que um gerador trifásico alimente uma carga trifásica sem nêutron. Carga essa que é tida como essencial pela concessionária. Pode ser, por exemplo, uma grande indústria, pode ser um hospital, tá? A concessionária solicita que você determine a magnitude da corrente de falta, ou seja, o módulo da corrente de falta, caso um curto-circuito se origine no ponto W, que a gente vai ver. De posse do resultado, você deve determinar a corrente de limiar a ser ajustada nos relés de proteção da carga, sabendo que a corrente de limiar representa 57,5% da corrente de falta. Ok? Aqui está o nosso sistema, nós temos aqui o gerador,
né, uma ligação trifásica sem o neutro. Aqui nós temos a carga e a falta está aqui, ok? Nessa carga. Bom, a primeira coisa que a gente pode observar é que há um balanceamento, né? Então, olha, cada uma das fases tem a mesma impedância, tanto aqui na geração, quanto aqui na carga, tá? Mesma impedância, né? E as linhas também têm a mesma impedância. Então, a gente sabe que esse sistema está equilibrado, né? Simétrico. Bom, tanto o gerador quanto carga são equilibrados, né? Então, todos os cálculos serão feitos por fase, e isso significa que a gente consegue ali representar pelo circuito equivalente TVNAM, né? Que é esse daqui, tá? Visto do ponto da falta. Então, esse é o circuito visto a partir do ponto da falta. Então, olha, assumindo o ponto comum do gerador, né, que é esse ponto aqui da estrela, né, como um neutro fictício, que não existe, ele não está aterrado, né? A tensão equivalente TVNAM vai ser igual à tensão de fase do nosso gerador e a impedância equivalente vista do ponto aqui onde aconteceu a falta, né? Então, o que eu vou ter na falta? Estou fazendo por fase. Então, quem que é a minha impedância equivalente TVNAM? Minha impedância equivalente TVNAM vai ser, vou pegar essa fase aqui, tá? Vai ser a impedância do gerador, ok? Mais a impedância da linha, aqui, opa, mais a impedância da carga, tá aqui. A minha tensão de TVNAM vai ser a tensão que eu tenho aqui, né? Então, a tensão entre fases, que é 4.000 volts, né? Trifase. Tá bom? Bom, resolvendo, então, a nossa corrente, o módulo da nossa corrente aqui de curto-circuito, como é que a gente calcula a corrente mesmo? Corrente é igual a tensão dividido pela reatância, ou pela impedância total, né? A gente tem a tensão, que é 4.000 dividido por raiz de 3, e a nossa impedância é esse somatório, né? 1 mais J, 2, 2,5 mais J, 4,5, 1,5 mais J, 3,5, tá? Então, o que a gente precisa fazer? Somar esses carinhos, né? Então, nós vamos ter aqui está em representação quadrada, né? Retangular, desculpa. Então, é só somar módulo com módulo, real com real, imaginário com imaginário. Então, nós temos 2,5 mais 2,5, 5,5, ok? A parte real. J, nós temos 2 mais 4,5 dá 6,5, mais 3,5 dá 10. Então, nós temos 5J10, ok? Para a gente fazer essa divisão, né, o que a gente vai precisar? Transformar em coordenadas polares, ok? Resolver e depois transformar em coordenadas retangulares. Não pode ficar até nas coordenadas polares, né? Nas coordenadas polares mesmo, né? Porque o que vai acontecer? Nós vamos pegar só o módulo dela, tá? Então, o módulo deste valor é o módulo da minha corrente de curto-circuito. Eu quero é o módulo, né? Bom, a partir desse cálculo, a gente precisa calcular qual que é a corrente de sensibilização do relé, que é a corrente limiar. E a gente viu que a corrente de sensibilização ela é 57,5% da corrente de falta. Então, olha, se a minha corrente de falta é essa, então eu pego este